Bom dia, bom dia. Hoje, sexta-feira, 21 de agosto, nossa aula de geometria. Nas últimas semanas, nós falamos sobre quadriláteros, suas definições, seus elementos, classificação de um quadrilátero e falamos sobre dois subconjuntos do quadrilátero, o paralelogramo e o trapézio, tá? Lembrando, na semana passada, nós estudamos as propriedades específicas do paralelogramo. Aprendemos que, para ser um quadrilátero ser chamado de retângulo, ele precisa ter 4 ângulos retos. Para um paralelogramo ser chamado de losango, ele precisa ter 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados com a mesma medida. E também, para ser chamado de quadrado, ele possui as duas condições em uma mesma figura. Para ser quadrado, tem que ter os 4 ângulos retos e os 4 lados congruentes. Com isso, a gente concluiu que o quadrado ele também pode ser chamado de retângulo ou de losango. Os paralelogramos, nós temos as bases e as alturas paralelas, ou seja, não se cruzam. Já o trapézio, apenas as bases são paralelas. Vamos continuar fazendo as atividades sobre propriedade do paralelogramo. As propriedades que nós estudamos foi que os lados opostos são paralelos e as diagonais se cruzam num ponto médio, determinando segmentos também com a mesma medida. Então, vamos para o módulo 3, na página 138, nós já fizemos o número 8, vamos fazer a número 9. E hoje também nós vamos falar especificamente sobre as propriedades e condições do trapézio, tá? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui. Qualquer pergunta pode falar, qualquer dúvida. O pessoal que havia perguntado, não sei se já pegou a nota da prova, né? Com a nota do boletim. Acho que matemática eu dividi por 2, vocês tinham a nota da plataforma, que foi uma avaliação feita lá em maio, né? E a avaliação, né, na folhinha que nós fizemos esse mês agora de agosto. Então, eu somei e dividi por 2. Já a geometria, eu apenas considerei a nota da prova na folhinha, tá? Se não foi isso, foi ao contrário. Matemática, então, eu repeti a nota, e geometria eu dividi por 2. Eu acho que foi ao contrário, geometria que eu dividi por 2, mas é só para sanar essa dúvida. E quem já pegou, vai pegar ainda o simulado da FTD, que será um exercício avaliativo, ele vai valer ponto. Os conteúdos são do primeiro e do segundo módulo, que é um fechamento do nosso primeiro semestre. Lembra nas aulas presenciais que todo mês de julho nós tínhamos um simulado com a revisão do primeiro e do segundo bimestre? Então, esse é o simulado da FTD, vocês podem fazer com consulta, tá? Façam direitinho, com calma e atenção, que está valendo nota. A nota desse simulado nós vamos somar com a nota da avaliação, que será em setembro. A avaliação de setembro é apenas o conteúdo do terceiro bimestre, que nós começamos a ver no módulo 3, tá? Já a avaliação da FTD é o conteúdo do primeiro e do segundo bimestre. Não tem separado de geometria, porém, no caderninho, né, de matemática, do simulado de matemática, está mesclado matemática e geometria. Então, a nota vai valer para as duas disciplinas, ok? Beleza. Vou compartilhar a tela aqui para vocês, só um minutinho. Módulo 3, página 138. Só um minuto aqui que vai compartilhar. A professora normalmente já fez, já a 9 e a 10. Já fizemos a 138 toda? Sim. Então tá, então vamos para a 139, falando sobre
trapézios. Obrigada. Eu coloquei aqui ok nas minhas anotações, mas eu achei que tínhamos feito até o número 8. Página 139, que eu abrindo aqui para vocês. Já está aparecendo aí ou não? Vai aparecer agora. Foi, né? Foi. Tá muito... Agora ficou bom. O trapézio, como eu falei agora, anteriormente, né, é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Esses lados paralelos são chamados de base do trapézio. Vou colocar aqui com a minha canetinha vermelha, ó. Nós temos uma base menor e uma base maior, elas são paralelas, elas não se cruzam. Aqui nós temos a base menor EF e a base maior HG. Um trapézio, ele pode ser classificado em isósceles, retângulo ou escaleno. Chamamos de trapézio isósceles quando ele tem as laterais com a mesma medida. Dois lados com a mesma medida. Trapézio escaleno, todos os lados com medidas diferentes. Então, aqui, ó, cada lado desse trapézio possui medidas diferentes. E chamamos de trapézio retângulo quando ele tem um ângulo ou dois ângulos retos. Geralmente no trapézio nós teremos dois ângulos retos, ok? De novo, classificação do trapézio. Nós chamamos de trapézio isósceles quando os dois lados não paralelos possuem a mesma medida. Trapézio escaleno, quando todos os lados possuem medidas diferentes. E trapézio retângulo, quando nós temos aí ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus, ele é representado com um quadradinho e uma bolinha. Nós temos aí um músculo do nosso corpo, né, que tem um apelido, nome, chamado de músculo trapézio. Ele é auxiliar na movimentação das escápulas dos ombros e dos braços. Ele se liga ao músculo esternocleidomastoideo, a Aline deve explicar melhor essa parte, localizado no pescoço, auxiliando na movimentação da cabeça. Foi criado esse nome para ele porque ele realmente aqui, ó, parece, né? O formato dele parece com um trapézio, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Parece aqui um trapézio dos dois lados. Vamos para a nossa página 140, onde nós falaremos sobre as propriedades. O trapézio, ele tem duas propriedades importantes, onde que as bases, os ângulos das bases, né, no trapézio isósceles, eles são iguais. Então, eu sei aqui que o D tem a mesma medida do C e o ângulo A tem a mesma medida do ângulo B. Então, em um trapézio isósceles, os ângulos da minha base, das bases, né, que são duas, eles são iguais, ok? Segunda propriedade. Na segunda propriedade, as diagonais dos trapézios possuem a mesma medida. Então, olha só, se eu traçar uma diagonal, essa diagonal vai ter a mesma medida dessa diagonal. Isso é para quando a gente for começar a achar o valor de x, de y,
e do segmento, tá? Com essas informações, vamos fazer as atividades. Número 1. Sabendo que em um determinado trapézio isósceles, um dos ângulos mede 52. Calcule a medida dos demais ângulos desse trapézio. Vamos desenhar aqui, ó, o trapézio isósceles. Desenha aí a lápis. No trapézio isósceles, nós sabemos que os ângulos da base, eles são iguais. Então, se esse aqui é 52, da outra base também mede 52. E como que eu vou descobrir os outros dois aqui da outra base? A gente chama de x. Eles são iguais, né? Então, nós vamos fazer aqui. Na primeira aula sobre quadrilátero, eu falei que a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus, lembra? A soma dos internos do triângulo é 180 e do quadrilátero 360. Então, vamos lá. Letra para um lado, número para o outro, para achar o valor do x. Arruma aí a equação e resolve. Fran, Hum. x mais x é quanto? 2x? X mais x, 2x, igual vai passar os números para lá, subtraindo. Tá. Aí faz, né? Diminui ali e depois divide por 2. 2 minutinhos para terminar de fazer, para eu poder perguntar a resposta. Quem já souber, não fala agora, que ainda temos amigos fazendo. Vamos lá, vai ficar 2x igual. Quanto que é 360 menos 52 menos 52? O meu deu 256, professor. Muito bem. Aí, x é igual, o 2 está multiplicando, passa para cá dividindo. X é igual a 256 dividido para 2. Quanto que dá? 128. Muito bem, 128. Um minutinho aí para copiar quem está fazendo, para a gente poder ir para a próxima página. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos no módulo 3, na página 140, falando sobre tipos de classificações e propriedades do trapézio, que é um subconjunto dos quadriláteros. Um minutinho aí para copiar.
Foi. Vamos para 141. Muitas pinturas do artista húngaro Vítor Vasarely, eu acho que é isso, fazem parte de coleções permanentes de importantes museus ao redor do mundo. Várias delas baseiam-se na abstração de objetos e elementos da natureza e foram criadas por meio de imagens geométricas e ilusões ópticas. Analisando aí essa pintura, podemos identificar algumas formas que lembram figuras geométricas. Quais dessas formas aí que nós estamos olhando são quadriláteros? Quais quadriláteros a gente pode identificar nessa figura? Fala aí para mim, quais quadriláteros vocês conseguem identificar nessa figura? Lembrando que o quadrilátero é o polígono que possui 4 lados, né? Hein, gente? Estou aguardando. Quais quadriláteros vocês estão identificando aí? Eu estou vendo aqui de branco, nós temos um losango. Estão quietinhos hoje, é o frio, né? De preto ali, eu estou vendo um quadrado. Também podemos dizer que é a imagem do quadro todo. Nós temos um retângulo. Alguém está vendo algum trapézio? Alguém conseguiu? Tô vendo. Deixa eu ver aqui. Então, vamos botar. E trapézio. São as figuras que estamos estudando agora, né? Em uma pintura, ele conseguiu retratar aí os mais importantes quadriláteros que nós estamos estudando. Escreve aí para mim, por favor. Vimos anteriormente 2 propriedades do trapézio isósceles. Elabore um problema relacionado a uma dessas propriedades e peça para que o colega resolva. Verifique se a resposta está correta. Então, eu vou criar um probleminha aqui relacionado ao trapézio, às propriedades, e vocês vão resolver, tá? Aí vocês vão copiar a pergunta e depois colocar a resposta. Exemplo. Em um trapézio isósceles, um de seus ângulos internos mede, deixa eu ver aqui, 120 graus. A 130. 130 graus. Quanto mede os outros 3? É o mesmo probleminha que nós fizemos na página anterior. Só que no lugar de 52, você vai colocar o 130 para achar quanto que mede os outros 3. É igual o número 1. Vou desenhar aqui no cantinho para você poder fazer o cálculo e falar para mim a resposta. Só um minuto. Deixa eu trocar aqui a cor da canetinha. Acho que travou. Vai rosa mesmo. E agora foi. Então, nós temos aqui o trapézio. Pode colocar a lápis, tá? O desenho. 1 mede 130. Vou botar aqui, tá? Senão não vai dar o 130 lá dentro. Então, como as bases são iguais, o outro mede 130 também.
Os outros dois da base menor nós vamos chamar de x. Soma tudo, coloca igual 360. 2 minutinhos para fazer, para a gente colocar a resposta aqui. É para fazer, tá, gente? Não é para ficar de ouvinte da aula, aguardando só a resposta para copiar, porque senão não aprende. O conteúdo tá fácil. Você vai pegar o trapézio, somar tudo, colocar igual 360 para resolver. Vamos lá, letra para um lado, número para o outro, para achar o valor de x. Cem. Você achou o valor de x igual a 100? Você dividiu por 2? Não, fiz só a subtração. Tem que fazer a subtração de tudo, aí depois fazer x é igual ao valor dividido para 2. Professor, é x igual a 50. Muito bem. Então, se eu tenho um medindo 130, o outro também mede 130, e os outros dois que faltou, já achamos a medida 50 graus. Na número 4, no trapézio a seguir, AD, AB e BD, AD, desculpa, é igual a AB e CD é igual a BD. Ok. É um trapézio retângulo porque eu tenho dois ângulos retos. Para eu determinar o valor do ângulo D e o C que está faltando, né? Ó, do ângulo D e do ângulo C que está faltando, eu vou aproveitar que tem um triângulo aqui para eu poder achar o valor do meu D, correto? Eu vou chamar o D, posso chamar de X ou de Y, tanto faz, para a gente poder determinar os outros valores. Então, aqui eu tenho 90 do ângulo A, mais o ângulo D, né? Mais o ângulo B. O B, temos uma reta aqui que foi dividida em duas. Então, o ângulo B mede 45. Vamos fazer a continha primeiro para achar o D. D, né? Mais o A, que é 90, mais 45 do B, porque pegou ali a metade, é igual a 180, porque primeiro eu estou fazendo do triângulo. Acha aí para mim o valor do D. Alguém já sabe quanto que mede o ângulo D? Vai ficar D igual 180 menos 45 menos 90.
Professora, fica D igual a 45. Muito bem. Agora que eu sei que meu D é igual a 45 graus, vou fazer logo o quadrilátero todo para eu poder determinar o valor do meu C. Então, eu tenho C mais 45 do D, mais 90 do A, mais 90 do B, porque agora eu pego o B todo. Isso tudo igual a 360. Faz aí, letra para um lado, número para o outro, para achar o valor do C. Professora, professora, Oi? é C igual a 135? Muito bem, C igual a 135. Vamos arrumar aqui. 360 menos 90 menos 90 menos 45. Então, meu C é igual a 135 graus. Um minutinho para copiar, para a gente poder fazer a página 142. Vamos lá, copia com cálculo, tá, gente? Todo mundo já copiou? Podemos ir para 142? Vamos lá, 142. Determine o valor de x, sabendo que o trapézio é isósceles, ou seja, as diagonais são iguais. Se são iguais, as minhas bases também. Eu sei que então, se o A, esse pedacinho mede 30, A aqui também mede 30. Para determinar o valor do x, tem como a gente considerar esse triângulo aí. Ó, esse triângulo A, de A até B, a gente pode dizer ali que é um ponto médio, né? Então, é muito fácil. Nesse caso, apesar de ser um quadrilátero, nós estamos considerando apenas o triângulo x mais 30 igual a 180. Resolve aí para mim, letra para um lado, número para o outro, para achar o valor de x.
Professor, Oi? 120. 120, muito bem. X é igual a 180. Passa o 30, que é mais, para lá, menos. Subtraindo tudo, x é igual a 120 graus. Tá vendo? O conteúdo é bem fácil, bem tranquilo. Nada que vocês já não saibam, né? Só tem que lembrar as propriedades e interpretar a questão aí para saber realmente o que eu estou pedindo, tá? Copia número 5 para a gente poder fazer número 6. Vou desenhar aqui o trapézio. O perímetro de um trapézio é igual a 48. Vou botar aqui, só um minuto. Enquanto vocês estão copiando a 5, eu já vou desenhar aqui o número 6. Mas não tá certo, acabou. Agora acabou o banheiro. Entendeu? Vamos lá, na número 6, o perímetro de um trapézio isósceles, que tem os dois lados iguais, é igual a 48. A base menor, AD, equivale a metade da maior. Então, como eu não sei o valor, eu vou chamar aqui de x. BC, que é a maior, é x. E AD é x sobre 2. E os outros lados medem 10,5, porque eles são iguais. Agora nós estamos falando sobre os lados, né? Então, se o perímetro, que é a soma de todos os lados, é igual a 48, determine a medida das bases. O que nós vamos fazer? Vamos somar tudo e colocar igual a 48, que é o meu perímetro. Aí nós vamos fazer letra para um lado, número para o outro, para achar o x. O x eu vou deixar desse lado e os números eu vou passar para lá. Lembrando que o 48 é um número inteiro. É como se fosse 48,0. 3 minutinhos para fazer essa conta. Você vai fazer a subtração. Aqui você não pode somar porque nós temos uma fração, tá? Vai precisar fazer o MMC. 3 minutinhos aí para você tentar fazer sozinho. Professor, esse 48 aí é positivo, né? Sim. Vamos lá, fazendo aqui, ó. Vou repetir o valor de x e x sobre 2.
48 menos 10,5 menos 10,5 fica 27. Não é isso? Então, aqui, quando não temos nada embaixo, nós vamos colocar 1 para fazer o MMC. O x está sozinho, a gente coloca 1. O 27 está sozinho, a gente também coloca 1. Já fizemos questões assim na sala de aula, tá? Lembra de equações com fração? Então, vou colocar aqui do lado a continuação. MMC entre 1 e 2, 2. O MMC divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. Vai ficar 2x mais x igual a 54. Vou colocar uma setinha aqui, para lembrar que aqui é a continuação, ó. Então, resolve isso aí para mim. 2x mais x vai ficar 3x igual a 54. X é igual a 54 dividido para 3, dá quanto? Vou aguardar aí alguém me dizer a resposta. Professor, Oi? 18. 18, muito bem. Aqui, como ele queria saber a medida de cada lado, o lado BC é 18, que é o x, e o AD é 18 dividido para 2. Vou escrever aqui, peraí. BC igual a 18. E agora aqui o AD igual 18 dividido para 2, 9. Copiei. Vamos lá, tô aguardando, tá? Dois minutinhos aí para copiar para a gente fazer o número 7. Vamos lá. Classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa. Todo trapézio tem um par de lados paralelos. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Estou aguardando aí a opinião de vocês.
Verdadeiro? Verdadeiro, muito bem. Em um trapézio, os ângulos da mesma base são sempre congruentes? Essa propriedade dos ângulos iguais serve para qualquer trapézio? Verdadeiro ou falso? Hein, gente? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso. Muito bem. Todo paralelogramo é um trapézio? Verdadeiro ou falso? Hein, gente? Todo paralelogramo é trapézio ou existe outros tipos de paralelogramo? Verdadeiro ou falso? Para a gente finalizar aí essa página. É falso. Falso, muito bem. Em um trapézio retângulo, tem dois ângulos retos e os outros ângulos são suplementares. Ou seja, o trapézio retângulo tem dois ângulos retos e os outros dois ângulos somando é igual a 180. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O retângulo ele tem dois ângulos retos mesmo? Verdadeiro? Verdadeiro, tá? O trapézio retângulo tem dois ângulos retos e os outros dois, se a gente somar, é igual a 180. Os lados paralelos de um trapézio isósceles têm medidas iguais. Em um trapézio, as bases possuem a mesma medida, verdadeiro ou falso? É falso. Falso, muito bem. Aí agora está pedindo só para a gente poder corrigir essas que são falsas, a gente torná-las verdadeiras. Todo mundo já copiou o número 6? Copiou o desenho, copiou o cálculo todo, não só o valor de x, copiou ali também quanto que mede cada base? Não ABC consegui 18 e copiar AB 9? Não consegui copiar o desenho. Aqui, ó. Rapidinho aí, para a gente poder corrigir as questões falsas do 7. Pronto. Foi? Então, aqui, ó, vamos corrigir a letra B, que está falsa. Em um trapézio, os ângulos da mesma base são iguais. Para ela se tornar verdadeira, faltou a informação. Em um trapézio retângulo. Trapézio isósceles, desculpa. Calma aí. Travou aqui. Na letra C, todo paralelogramo é um trapézio. Nenhum paralelogramo é trapézio, né? Eles são subconjuntos totalmente diferentes. Então, na letra C, nenhum paralelogramo é trapézio. E na letra E, os lados paralelos de um
trapézio isósceles têm medidas iguais. Falso. Letra E. Os lados vamos botar logo que tem medidas diferentes, né? São as bases. Bom, com isso nós finalizamos, né, a aula de hoje sobre trapézios. Semana que vem a gente continua fazendo. Assim que a gente encerrar todo o capítulo do conteúdo quadriláteros, eu vou passar um exercício fixativo no caderno de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Acho que não precisa sair da sala, vocês têm outra aula agora. Eu que vou sair. Todo mundo copiou tudo direitinho? Beijinhos. Tchau aí para vocês. Posso interromper aqui? Todo mundo copiou as frases? Pode sim, professor. Sim, professor. Ok. Só um minutinho aqui que travou. Agora seria a aula de quem? Acabou as aulas, tem mais nenhuma não. Acho que não tem não. Ah, então tá bom. Então pode sair da sala, tá? Beijinhos, tchau.